Vai ter discipulado? Discipulado? Os irmãos vão fazer discipulado, podem sair agora com o Vini. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade de juntos louvarmos a Ele, também meditarmos em Sua palavra. Eu queria nesse momento falar um pouco sobre a nossa cidade de Maracanaú. E a pergunta de opinião que eu quero fazer agora é: ser crente em Maracanaú, ser cristão na nossa cidade, vocês consideram fácil ou difícil? Ser cristão em Maracanaú é fácil ou é difícil? Alguns meses atrás, nós sentimos o desejo de realizar um culto campal em uma praça, aqui próximo à igreja. Então, nós fomos até a prefeitura pedir um palco e também um som para podermos realizar este culto. E, no momento, a resposta que a igreja recebeu é que sim, seria possível. A prefeitura costuma fazer isso. Alguns dias mais tarde, porém, nós recebemos um telefonema de que provavelmente a prefeitura não poderia mais disponibilizar aquilo que ela tinha prometido, que iria emprestar, que era o palco e o som, mas que nós fôssemos até lá para recebermos todas as informações. Nós fomos até lá. Chegando lá, foi exatamente isso que nós ouvimos, que uma empresa havia quebrado o contrato com a prefeitura e agora a prefeitura não tinha mais condições de disponibilizar um palco e um som, e várias igrejas estavam recebendo a mesma notícia e não poderiam mais realizar os seus cultos campais por causa disso. Detalhe, nessa mesma época estava acontecendo o milionário São João de Maracanaú. Por causa disso, nós saímos de lá um pouco contrariados, e até perguntamos de forma educada para a secretária, mas como a prefeitura consegue fazer um evento tão caro como São João de Maracanaú e ela não tem condições financeiras de disponibilizar um palco e um som para uma igreja realizar um culto para o bem da comunidade? E a resposta que ela deu foi: não, mas é outra secretaria. Uma secretaria é responsável por isso e outra secretaria é responsável por aquilo. Irmãos, como eu disse, eu saí de lá um pouco triste com a prefeitura da nossa cidade em relação a uma possível falta de apoio em relação ao culto. Mas aí eu pergunto para vocês: o que é isso comparado com que outros cristãos, ao longo da história, tiveram que enfrentar por causa do Evangelho, né? O que é uma dificuldadezinha dessa, comparado com que igrejas, com que crentes tiveram que vencer, tiveram que superar ao longo da história, até mesmo enfrentando poderes contrários de forma direta a eles. Hoje, inclusive, eu quero meditar com vocês um pouco sobre uma cidade na qual existiu uma igreja que teve que enfrentar muitas dificuldades por causa do nome de Jesus. E eu quero trazer algumas aplicações sobre essa igreja para a minha vida e para a sua vida nos dias de hoje. Para isso, por favor, abra a palavra de Deus no último livro das Escrituras Sagradas, livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 1. Apenas a primeira parte. Apocalipse, capítulo 2, verso de número 1, parte A. O qual diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Somente até aqui.
Oremos. Pai amado e Pai querido, a revelação da Tua palavra, Pai, ela é capaz de nos mudar, ela é capaz de nos transformar, ela é capaz de nos centralizar na Tua vontade para as nossas vidas. Por isso nós agradecemos, Senhor, por esta palavra que acabamos de ler e na qual nós iremos meditar, Senhor, nesta manhã, pedindo que o Senhor fortaleça os nossos corações e que o Senhor treine as nossas mãos para o combate, assim como o Senhor treinou as mãos de Davi, Pai. Treina também a cada um de nós para as lutas, para as dificuldades, as quais nós precisamos enfrentar em nosso dia a dia como Teus servos, Senhor, como Teus seguidores. Muito obrigado por cada um que aqui chegou, também aqueles que não puderam estar aqui, mas estão adorando conosco, Senhor, por meio dessa facilidade que é a internet, que pode ser usada para o mal, mas que também, Senhor, pode ser usada para o bem. E é assim que nós queremos fazer, Pai, mais e mais. Por isso nós pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quem sabe onde o apóstolo João estava quando ele recebeu as revelações do Apocalipse? Muito bem, João estava na ilha de Patmos, quando ele recebeu o Apocalipse. Nós podemos ver isso no capítulo anterior. Olha comigo, Apocalipse, capítulo 1, verso de número 9. Alguém pode ler para mim? Apocalipse 1 e 9. Oi. Vou ler. Pois não, já. 9. 9, né? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Glória a Deus. Os historiadores vão dizer que Patmos era uma ilha prisão. Para lá, o Império Romano enviava os seus prisioneiros para trabalhar nas minas. E a história vai mostrar que João, inclusive, ele foi enviado para lá por causa disso. Como o texto diz, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho. Ou seja, ele estava sendo perseguido e por isso ele foi enviado para essa ilha chamada Patmos. De lá, irmãos, a primeira cidade em proximidade era justamente a cidade de Éfeso. Por isso, Éfeso foi a primeira igreja para a qual Jesus ordenou que João enviasse aquilo que ele visse. Nós encontramos isso no capítulo 1, verso 11. Alguém lê para mim, Apocalipse 1 e 11. Aí nós temos uma lista de igrejas, e olha qual é a primeira. Glória a Deus. O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Não é que só havia essas 7 igrejas, mas Deus queria usar essas 7 igrejas como exemplo para as igrejas de hoje. Elas vão ter características que se aplicam às igrejas, ao cristianismo de todas as épocas. Deus é muito sábio. Então ele usa algumas igrejas como exemplos, positivos e também negativos. E aí, a primeira delas era a igreja em Éfeso. Então, irmãos, das 7 cidades, Éfeso era a primeira em proximidade em relação a onde João estava, onde ele estava recebendo as revelações em uma ilha chamada Patmos, na Ásia Menor. Porém, Éfeso não era a primeira apenas em proximidade. Éfeso também era a primeira em importância em relação às 7 cidades. Tanto é que alguém chegou a dizer que em todo o Império Romano, Éfeso só ficava atrás da capital do Império, a cidade de Roma. Então, tirando Roma, que era a capital de todo o vasto Império Romano, Éfeso vinha logo depois. Porém, em se tratando de localidade de Ásia Menor, Éfeso não ficava atrás de ninguém. Era a cidade mais importante que havia
em toda aquela região. Então nós podemos dizer que Éfeso era um centro político, era um centro comercial e também um centro religioso de toda aquela região. Imagina, por exemplo, hoje a cidade de São Paulo, né? São Paulo é uma cidade central, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina, São Paulo se destaca, né? Então, imagina aí como se Éfeso fosse a São Paulo daquela época, né? Uma cidade muito, muito bem estruturada. Inclusive, um antigo geógrafo chamado Estrabão, nome estranho, que combina com Estrabão, ele descreveu a cidade de Éfeso como, abre aspas, o maior centro de comércio exterior que havia na Ásia. O maior centro de comércio exterior que havia em toda a Ásia. Então, isso, para uma cidade, é algo bom, é algo importante. Porém, a má notícia é que o que Éfeso tinha de avançado no comércio, ela também tinha de avançado em idolatria. Éfeso era uma cidade profundamente idólatra. Inclusive, ela era especialmente famosa por causa do templo de Ártemis, também conhecida como a Diana dos Efésios. Diana era a antiga deusa da fertilidade, a deusa da fertilidade da antiguidade. E havia um templo dedicado a Diana, a Ártemis, na cidade de Éfeso. Irmãos, esse templo ele era tão bem feito, mas tão bem feito, que ele foi considerado uma das 7 maravilhas da antiguidade. Então, ao longo da história, pessoas escolheram 7 monumentos, 7 construções como as mais magníficas de toda a humanidade. E dentre essas 7, uma delas era o templo que se encontrava na cidade de Éfeso. Era o templo de Diana, era o templo de Ártemis. Isso fazia, imagina aí, os turistas que esse templo chamava, né? Algum tempo atrás, uma igreja muito poderosa aqui do Brasil construiu um templo em São Paulo. E ainda hoje pessoas querem conhecer esse templo, pessoas querem ir até lá, né? O templo de um personagem bíblico, o nome do templo. E aí talvez até você já quis ir lá, colocar os pés lá, conhecer. Imagina o turismo que isso traz para a cidade de São Paulo. É mais ou menos o turismo que isso trazia para a cidade de Éfeso. Muitas pessoas vinham para aquela cidade, até porque era uma cidade portuária. Então isso trazia muito dinheiro, isso trazia também muita idolatria. E se engana quem pensa que a idolatria era apenas por causa desse templo. Hoje em dia, irmãos, nós, os cristãos, eles têm o costume, o hábito de orar pelas autoridades. Não é verdade? Os cristãos têm o hábito de orar pelas autoridades, não é verdade? Pelo menos é isso que o apóstolo Paulo ordena que nós façamos. Né? Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, diz que nós devemos, antes de tudo, fazer súplicas, orações, intercessões em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Então, é um costume que o cristão tem que ter, orar pelas autoridades civis. Porém, em Éfeso, além do templo da deusa Diana, também havia uma estátua para o imperador romano e uma estátua para outra divindade. Então, era um local cheio de divindades. E naquela época, o imperador romano ele era adorado pelos seus súditos. Então, se você acha difícil orar pelas autoridades hoje, imagina você viver em um local em que o normal é as pessoas orarem às autoridades. Não pelas autoridades, mas às autoridades. Imagina você viver num local onde as pessoas oram ao imperador, pedem algo ao imperador, queimam incenso para o imperador. Se é difícil para nós orar por um governante corrupto,
com o qual nós não concordamos, imagina orar a Ele. Imagina você adorar a essa pessoa com a qual você não concorda, né? Então, nós vemos aí que a dificuldade daquele povo era uma dificuldade muito grande. Aí eu pergunto para vocês, quais eram as chances de haver uma igreja cristã numa cidade como essa? Quais eram as chances de haver uma igreja cristã em uma cidade como Éfeso? Uma cidade onde havia tanta idolatria. Uma cidade onde tanto os costumes como as leis não tinham nada de cristãos. Quais eram as chances de haver um povo de Deus em uma cidade como essa? Uma cidade repleta de templos. Imagine você indo para o trabalho, você se depara com um templo, você se depara com uma estátua dedicada ao prefeito da cidade. E você vê pessoas se prostrando diante dela, você indo para o trabalho, você indo para o colégio, você indo para a casa do seu parente. Quais são as chances, irmãos, de haver um povo de Deus em um local como esse? Pois eu queria dizer para vocês que em Éfeso existia e resistia uma igreja dedicada ao Senhor Jesus Cristo. Existia e resistia um povo de Deus ali. Na verdade, a igreja em Éfeso, ela é uma igreja tão importante, mas tão importante, que ela acaba sendo citada na Bíblia quase 20 vezes. Isso não é o que acontece com outras igrejas. Com as outras 6 igrejas, nós não sabemos muito bem como elas começaram, quem começou, mas com a igreja em Éfeso nós sabemos muita coisa. Nós sabemos como ela começou. Se você olhar lá em Atos, capítulo 18, 19 e 20, você vai ver como a igreja em Éfeso nasceu, como a igreja em Éfeso cresceu, as dificuldades que eles encontraram. Mas na frente você vai encontrar o apóstolo Paulo escrevendo uma carta totalmente dedicada aos fiéis, santos e amados que vivem onde? Em Éfeso. Uma carta inteira do apóstolo Paulo é dedicada aos crentes que vivem em Éfeso, além de muitas outras, irmãos, referências que a Bíblia faz a essa igreja que ficava ali, nessa cidade, que eu falei, que era um centro comercial, mas também era um centro idólatra, onde o imperador era adorado, onde havia um templo famoso que as pessoas visitavam e tinham orgulho desse templo. Então, depois nós vamos ver algumas características mais dessa igreja de Éfeso. Jesus vai dar um carão nela, também vai fazer elogios para ela, a gente vai estudando um pouco mais sobre essa igreja. Porém, o que eu quero enfatizar hoje para você é que mesmo em meio a uma cidade tão pagã, tão idólatra, persistia uma igreja fiel ao Senhor Jesus. Em uma cidade tão pagã, em uma cidade tão anticristã, havia um povo de Deus. E aí, quais são as lições que isso traz para nós, cristãos brasileiros, no século 21? Eu creio que nós podemos tirar muitas lições, irmãos. Mas uma das principais, uma das primeiras lições que eu creio que eu e você podemos tirar é a seguinte: o que é que os pais costumam dizer para os filhos? Não reclame de barriga cheia. Porque muitas vezes é exatamente isso que eu e você fazemos. Nós reclamamos de barriga cheia. Nós olhamos para as nossas dificuldades que nós passamos por sermos cristãos, que nós realmente passamos, e aí nós reclamamos da vida, nós reclamamos que é difícil, nós reclamamos isso, nós reclamamos daquilo, mas aí eu pergunto,
Será que as nossas dificuldades são tão grandes assim? Comparando com as pessoas do passado, comparando com os cristãos que viveram antes de nós, será que as dificuldades que eu e você enfrentamos, elas são maiores do que a deles? Ou será que elas são menores? Nesses dias eu estava em uma galeteria comprando uma banda de frango, quando de repente uma pessoa se aproxima de mim, se apresenta, e era um pastor de uma igreja aqui do nosso bairro. E aí ele pergunta: pastor, como é que está a obra? Como é que está a obra lá na igreja Ágape? E aí, antes mesmo que eu responda, ele já começa a desabafar. Pastor, está difícil demais, né? A obra de Deus está difícil demais, pastor. Crente não quer mais nada com Deus, não. Não adianta você subir monte por causa desses crentes, não. Você se esforçar por causa deles. Rapaz, você luta pelas almas, e as almas não querem nada com Cristo, não, pastor. E ele falando, e eu, realmente, viu? Eu já ia dizer que a obra estava boa, mas eu já estava ficando desanimado também. Realmente, viu? É muito difícil, pastor. É muito difícil. Fulano de tal, ele tinha saído da igreja, agora ele já voltou para lá. E foi? Porque ele estava em outra igreja, né? Mas ele voltou agora. E aí fez isso e aquilo. E aí ele falando, e eu... Aí a gente sabe que foi que Moisés passou, né, irmão? Ele não sei o que é, mas glória a Deus, fica na paz. E aí, irmãos, eu creio que muitas das coisas que esse irmão falou, ele acertou. Porque, de fato, a obra de Deus, ela não é fácil. Mas aí, sabe o que foi que eu pensei ontem? Estudando para pregar. Eu pensei, mas espera aí. Certo, a obra de Deus não é fácil. Mas quem foi de nós, ou pastor, ou diácono, ou líder de ministério que seja, que já passou pelo que o nosso Senhor Jesus Cristo teve que passar por nós? Mas às vezes o ser humano é tão ingrato. Aí Judas. Para que mais ingrato do que Judas? Para que mais traidor do que Judas? Não é alguém que trai você e faz algo que vai te prejudicar em algumas coisas, não. É alguém que te trai e te leva à morte. Isso já aconteceu com você? Alguém já te traiu a ponto de te levar a morrer por causa da traição? Não, nenhum de nós passou por isso. Estamos vivos ainda. Jesus passou. Jesus passou por dificuldades, irmãos, que nenhum de nós enfrentou. Aí você diz, mas Jesus era Jesus, pastor. Jesus é Deus, né? Mas Paulo era? Não. Algum de nós aqui já passou pelo que o apóstolo Paulo teve que passar por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Paulo entrava numa cidade para pregar e ele não alisava, não. Ele dizia, só tem salvação por meio de Jesus. Ele falava isso era para o judeu. Aí teve uma ocasião que eles bateram em Paulo a ponto de ele ficar desacordado. Aí eles puxaram Paulo pelo pé para fora da cidade. Com o tempo, Paulo torna. O que Paulo faz? Ele volta para a mesma cidade, irmãos. Parece aqueles filmes do Rock Balboa, né? Apanha, cai na lona. Aí todo mundo pensa que ele vai desistir. Ele se levanta e faz assim, bate mais, bate até cansar. Apóstolo Paulo não cansava de pregar o evangelho. Inclusive ele diz, em Éfeso eu lutei com feras. Quais são essas feras? A gente pode pensar, são feras humanas, são homens brabos, são feras espirituais, eram demônios. Será que eram animais selvagens que Paulo teve que enfrentar? Eu acho que tudo. Paulo teve que enfrentar muita coisa por causa do evangelho. Aí alguém diz, não, mas Paulo era Paulo. Então pronto, vamos pegar, irmãos, os primeiros pastores, os primeiros servos de Deus, os primeiros crentes
do estado do Ceará. Talvez vocês até conheçam a história de algum. 50 anos atrás, 70, 100 anos atrás, como era ser crente aqui no nosso estado. Irmãos, eu conheço alguns relatos, era pedrada, era indo para a igreja disposto a levar pedrada de verdade. Algum tempo atrás, as nossas igrejas mais antigas não podiam fazer um culto em paz, porque tinha pedrada no telhado. A irmã Socorro falou aqui, no ciclo de oração, não foi, irmã Leidiane? Que toda semana tinha um buraco no teto. Aqui, irmãos, bem pertinho da gente. Uma congregação que ela liderava junto com o pastor Salles. Então, irmãos, nós vamos olhar aí. É difícil liderar um ministério na igreja, um departamento. É difícil servir a Deus hoje? É. Mas imagina alguns anos atrás. E não apenas liderar, vamos pegar aqui ser ovelha mesmo, ser ovelha de Jesus, né? Eu sei que tem irmãos que moram a uma boa distância da igreja. Mas, irmãos, imagina como era congregar 100 anos atrás, em que não tinha esse monte de igreja na rua, não. Era uma igreja só. E, às vezes, o máximo que você tinha em casa era uma bicicleta, para levar 6, para levar 7, para levar 10. Para congregar, irmãos, não era fácil não, tinha que caminhar uma longa distância. É mais ou menos onde, Bela Vista, irmão? Olha aí, rapaz. Mais ou menos do Montese para cá fazer um discipulado. Eita Deus. Eu ouvi dizer que tinham irmãos daqui que congregavam na Parangaba. Ia de bicicleta, não era? Irmãos, imagina também como era a perseguição dentro de casa. Porque hoje ser crente parece estar na moda, né? É algo bonito. Mas imagina como era antigamente uma mulher aceitar Cristo. Preconceito que ela sofria do marido. Hoje ainda tem. Mas imagina naquela época o preconceito, um filho, uma filha, sozinho dentro de casa, com a religião dominante que era aqui no nosso país antigamente, que até perseguição os evangélicos sofriam, né? Então, hoje em dia, você pode, por exemplo, assistir um culto, se você está longe da igreja, se você está fraco, se você está enfermo, você pode assistir um culto em casa. E não é gravado não, é ao mesmo tempo que você está assistindo o culto. Então, por favor, não me entendam mal. Eu não estou dizendo que o crente ele não passa por dificuldade hoje. Eu acho que ser crente vai ser difícil. Foi, é e sempre será difícil em todas as épocas, eu creio. A porta sempre vai ser estreita. O que eu estou querendo dizer é que comparado com o passado, hoje não é tão difícil como era. Hoje não é tão difícil como era. Você pega uma cidade como essa, uma cidade de Éfeso. Imagina ser crente naquela época. Você era a exceção. Aí tu adora só um Deus, podendo adorar um monte. Tu adora um Deus que ninguém vê. Está aqui, ó, o nosso Deus está aqui. Nós podemos vê-lo, está aqui a estátua dele. Ele é de verdade, o teu Deus não, ninguém vê. Então você era a exceção. Hoje está virando a maioria, né? E aí isso traz as suas vantagens, mas também as suas desvantagens, né? Rafael, cadê o microfone? Para ficar registrado. Né? Hoje a sede está grande, viu, Fábio? Acho que eu comi peixe salgado. Eu me lembro que na minha família, quando eu me converti, em 2006 ou foi 2007, era uma dificuldade tão grande para ser crente naquela época que só eu e meu irmão era crente, né? E era uma família extremamente idólatra. Era uma família que tinha... Minha tia vizinha tinha lá uns 12 santinhos lá, né, assim. E ali havia um culto praticamente, né, quase todos os dias. E era muito comum
E eu lembro que eu peguei um cobreiro, né, uma doença chamada cobreiro, e eu realmente quase morri mesmo. Passei uma dificuldade enorme. E o pessoal É dizia... aquela que se ligar, morre, é? É o que o Chegar do outro pessoal, lado. é o que o pessoal diz, né? Obrigado, Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas chega assim, você pode chegar a óbito dependendo de outras circunstâncias. Mas a pessoa chegou para mim e disse assim: vai lá em fulano de tal, fazer isso que tu fica bom, né? Fazer umas rezas aí que você vai ficar bom. E eu não vou. Eu era novo convertido e eu disse: não vou. Eu confio que Deus vai me curar. Aí Já era orando, crente, pedindo né? a Deus. Já era crente nessa época, né? Era crente. Na época da cobreira. E inclusive até o irmão Beto, né? Ele, não, cara, firme, forte. Ora, eu tô orando por ti também. E foi meu pai na fé, né? E eu lembro que orando a Deus e pedindo a Deus, eu cheguei para minha mãe e disse assim: eu vou fulano de tal pedir condições financeiras para me comprar o remédio, que eu já não estava mais aguentando. É tipo assim: Senhor, eu não passo de hoje. Se eu não se o Senhor não me curar, Eita. infelizmente eu vou ter que fazer isso, né? Mas eu não queria. Deus sondou meu coração e viu que eu não queria. Aí Deus usou a minha namorada, né? A minha namorada esposa aqui. Já era crente, E ela né? já era crente, nós, né? E ela chegou para mim e disse assim, perguntou, não foi, amor? O que foi que tinha acontecido? E eu nem para ela eu dizia, né? E o bicho estava enorme aqui, bem grandão na minha barriga e nas costas também. Eu não conseguia dormir, não comia. E foi que Deus usou ela nem sabia. E ela: não, vamos comprar, eu vou comprar agora. E naquela época era muito difícil alguém ter condições para investir em alguma coisa assim em outra pessoa. Mas a minha esposa, ela me investiu em mim. Eita, né? Deus. E graças a Deus, O que foi que ela falou? ela fez essa caridade para mim. Mas glória a Deus, não é fácil realmente servir a Deus, não. É que nem a blusa aí, pastor. João 16:33, né? Vai dizer: tem de bom ânimo, eu venci. E essas são as palavras de Jesus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aí foi antes, menos de 20 anos atrás, né, Rafael? 2007. Olha aí, nem 20 anos faz e já tinha essa dificuldade. Hoje em dia, talvez é diferente, né, a questão da perseguição. Tu afrontava crente, Ivaninha? Ah, então é por isso. Por isso que hoje tu é afrontada, né? Jogava pedra? Vamos falar no microfone para todos ouvirem. Irmão Paulo, depois a Rivani. Vamos dar testemunho, irmão. Ó, querendo se esconder, ó. Tá registrado no céu já, Rivani. Os irmãos vão lembrar dela e vão lá na casa dela. Irmão Paulo. Então, pastor, a gente que olhamos a situação de hoje, nós podemos vir aqui na igreja e adorar a Deus. E aí eu me levei naquele tempo, né, na época medieval, onde que o Senhor Jesus Cristo ele ia para os desertos. E aí eu fiquei pensando, imagina o sol como que é hoje e naquela época no deserto, onde que o povo se reunia. Sem microfone. Para poder adorar a Deus, a dificuldade que era, sem água, muitas das vezes aquela condição lá dos peixinhos, que foi ali distribuído para aquela multidão. Verdade. Então hoje a gente leva nesse tempo que a dificuldade que era estar reunido no deserto, imagina um calor desse, aquele povo tudo reunido. E hoje nós temos a igreja, nós temos aqui um ar-condicionado, talvez até uns ventiladores. Então hoje nós temos essa limão, né? Hoje nós temos essa oportunidade, temos um banquete ali para... Glória Então, muitas das vezes, isso aí vai ser tudo colocado no grande dia, onde que o Senhor vai colocar todo mundo frente a frente. Eita Deus. Isso vai ser tudo cobrado, né? Porque olha a facilidade que nós temos hoje de estar adorando a Deus, né? É verdade. Né? Olha os bancos macios, graças a Deus. Então, eu olho para aquele tempo, a dificuldade que era. Né? E mesmo assim, o pessoal ia adorar a Deus. E dentro a gente lembra que na cidade... Os romanos não queriam que ninguém adorasse dentro da cidade, então eram chamados para fora, né? Para adorar no deserto, para adorar em campos, em grutas, né?
Então, Debaixo hoje, de árvores, né? é verdade, então. Então, hoje nós vemos aí, graças a Deus, nós temos as condições, né? É agradecer essas facilidades que Deus tem nos dado, né, irmão? Não é verdade? O problema, Amém. sabe qual é, irmão Paulo? É que a gente erra muito nas comparações. Por exemplo, às vezes a gente se compara com alguém que está melhor do que nós. Às vezes em termos financeiros, em termos de conforto, a gente se compara com quem está melhor. É uma família que está bem mais estruturada que a nossa. É como diz, a grama do vizinho parece que sempre é mais verde do que a nossa, né? Nem grama a gente tem, mas a dele é verde. E aí a gente fica triste porque nós vemos alguém que está numa situação melhor do que a nossa. Não que nós não possamos fazer isso, mas por que a gente não se compara com alguém que está com mais dificuldade do que nós? Né? Alguém que está na peleja maior do que nós. Porque às vezes a gente fica triste porque a gente olha só para quem está melhor. Mas volta um pouquinho no passado e lembra de você mesmo. Onde é que você estava? Antes de ter Jesus, né? Você estava o quê? Preso ao pecado. Você estava sem conhecimento de Deus. Então, às vezes, nós, na área moral é o contrário. Na área moral, a gente sempre se compara com quem é pior. Eu não sou tão ruim que nem aquele fulano ali. Rapaz, aquele ali, nem para o céu vai, não tem nem jeito para ele. Mas na área material, quase sempre é com alguém que está melhor. A gente não se compara com quem está pior do que a gente. E a gente fica triste. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Quem é agora? Glória a Deus. Põe a irmã Jesus. Rivani. É bem compreensível entender os motivos antigos de hoje. Eu creio que hoje, no mundo que nós estamos, né, caminhando cada vez mais essa dificuldade, segundo a Bíblia, mas eu creio que mesmo assim está fácil. Pena que os que estão na fé, ou aqueles que estão chegando, não se dedicam realmente de corpo e alma a sua vida para Deus. Porque eu lembrando da minha mãe, o pastor teve o prazer de conhecê-la, uma pessoa maravilhosa. Na época da minha família, meus pais, uma pessoa, né, tudo católico, fazia novena lá. Mas a minha mãe, ela era assim, é como se ela fosse sitiada de incredulidade, mas no meio só tinha ela, cristão. Ela levava nós pequenos, o tamanho desse menino aí. Essa é a história de muitos, viu? Isso, de luta. Levava nós 5, 6 anos, até andava 2 quilômetros para ir ao culto. E ela prometia picolé para nós ir para o culto com ela. Olha, A gente estratégia. dormia, ela não dizia nada, mas ela sabia que a semente estava sendo semeada. Glória a Deus. Então, foi algo assim que... 2 quilômetros é como daqui a onde, Jesus? 2 quilômetros é como daqui a onde? Pastor, eu creio que seja mais ou menos assim, quase como daqui a... Não foi o Timbó, mas ali a Cobape. Eita. Ela andava. Então, Com criança, né? isso fora corrida, naquela época, os boiadeiros caminhavam aquele gado nas estradas, e o medo dela, aquelas boiadas nas estradas, os touros, né? Aquele gado, a vaca, né? Às vezes até chegou a atacar ela, correndo com medo das vacas, dos bois nas estradas, porque era caminhada de boiadeiro, transformando de um para outro. Mas ela teve uma dificuldade muito grande. A minha mãe, eu disse, ali sim é uma cristã verdadeira. Porque o que aquela mulher enfrentou, no meio daquela incredulidade, ela ainda permanece até hoje. Graças a Deus, só falta 2 irmãos. O penúltimo já está bem encaminhado. Diz ele que confessou Jesus como Senhor e Salvador, que é mais velho. E o outro, só Jesus na causa, mas está nas mãos do Senhor. Mas está ganhando a família quase toda já para Jesus. Ganhou meu pai para Jesus. Então é o seguinte, tudo isso foi uma luta incrível. E o mais incrível é o testemunho dela de permanecer firme, independente da situação, dos tornados que já passou na vida dela, e ela é cada dia mais fiel. É por isso que eu digo que a igreja de hoje perdoe, não para os que estão na fé, mas para aqueles que duvidam. Para mim, perdoe a palavra, mas deveria criar vergonha na cara e saber o que Jesus, o que os apóstolos, os profetas, discípulos passaram pelo evangelho, por amor a Cristo. E nós hoje, o benefício que temos, não fazemos conta do sacrifício de Cristo
da grande salvação e despreza. Eu fico triste, muito triste com esses cristãos que parece troca Cristo por uma farra, troca Cristo por um cigarro. Isso é vergonhoso dentro das igrejas para muitos daqueles que não reconhecem o verdadeiro sacrifício. O meu coração chora. Imagina se Paulo voltasse no tempo agora, hein? Pastor, eu fico pensando o que seria dessa geração. Mas louvado seja aquele que está aqui hoje, aqueles que estão firmes na fé e daqueles que querem e desejam. Mas Glória a igreja, mesmo assim, com essa falha, precisa orar por aqueles que ainda estão em dúvida. Amém. Glória Deus a é fiel. É verdade. Suiane, depois Everardo. Everardo, depois a Suiane. Bora, senão nós não terminamos. Saúde, amada Maria, com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmão, falando de dificuldade em igreja, logo no início, eu conheci 2 pastores lá no meu interior, isso talvez dos anos 80, dos anos 80 para trás, dos anos 70. Eu conheci 2 pastores que eles se deslocavam 2,5 léguas de pés para pregar o evangelho no povoadozinho que tinha. Quanto é uma légua? Só que o povo, lá em Amontada, só que o povo não recebia eles. O povo considerava eles como urubu. Urubu. Chamava os homens de preto. E as famílias, por incrível que pareça, a família não saía de dentro de casa para receber eles. Trancaram as portas e dizia: meus filhos, entra para dentro que os homens de preto, os homens, vêm com saco aí para pegar vocês. Eles são os carnecedores. E a própria família fazendo isso. Só que meu pai era um homem, não conhecia da palavra, mas ele sempre gostava de receber pessoas nas casas dele. E o meu pai sempre recebia e ele se hospedava lá na casa do meu pai. Mas era apedrejado. E ele não importava dos acontecimentos. E hoje, ele plantou a semente, plantou. Para muitos ele plantou a semente, mas para muitos a semente não foi plantada, foi destruída. E aquela dificuldade no passado nem se compara com a dificuldade de hoje, irmãos. Exatamente. Naquele tempo, a dificuldade para se ouvir a palavra de Deus, você não quer nem imaginar de tamanha dificuldade. Hoje, irmão, logo quando nós chegamos aqui, nós sabemos, quando eu fui congregar logo hoje, a igreja bíblica de Pajuçara era lá na beira da lagoa, para quem não conhece. Ela tinha se mudado pouco tempo aqui para... Começou lá, foi, Everardo? Começou lá. Na lagoa. Começou lá a igreja. Então o seu Zé Batata nem significava de ser crente, irmão. Lá na beira da lagoa. Dentro da lagoa era uma olaria. E a dificuldade era tão grande mesmo, que um irmão vendia o almoço para comprar janta, porque a dificuldade era grande. Eita. Hoje nós não somos um crente aperfeiçoado, porque nós ficamos acomodados. Verdade. Nós ficamos acomodados no que Deus tem nos abençoado. Vamos despertar a igreja. Né? Então, essa dificuldade, muitas vezes nós colocamos a dificuldade, mas nós não temos dificuldade. Somos nós mesmos que somos acomodados naquilo que nós queremos ser. Verdade. Se você não tiver o que comer, eu não vou para a igreja hoje não, porque eu não tenho o que comer. Não tem roupa nova. Se eu não vou para a igreja hoje não, porque eu não... O que eu vou fazer lá? Né? Rapaz, não vou para a igreja não, porque chega lá, eu oro, não recebo nada. Irmão, não pense um negócio desse. Lembre que a dificuldade é sua mesmo. Verdade. Não compara a dificuldade com ninguém. É verdade. Você tem alguma dificuldade, fica com ela mesmo, mas que a dificuldade, quando você olha para a dificuldade dos outros, você está com a dificuldade maior do que a dele. Verdade. Todas as dificuldades nós devemos, se eu tenho minha dificuldade, eu vou ficar com ela. Eu vou desabafar com Deus. Mas eu não vou dizer para o irmão que, irmão, eu não vim para a igreja porque eu estou doente, não. Não, eu vou ficar naquilo que eu tenho mesmo. Também, se o irmão estiver doente, qualquer coisa, irmão, não venha para a igreja porque você está doente, não. Cada problema é seu problema. Se você não vem para a igreja, problema é seu. Se você não quer servir a Deus, problema de quem não quer servir. Você não ganha, ainda perde. Eu penso dessa maneira, a dificuldade
são minhas, né? Deus conhece minhas dificuldades na luta, mas eu não vou julgar o irmão que Glória a Deus. para dessa maneira. Eu sei que a dificuldade é grande, mas a dificuldade está em nós mesmos. E Obrigado. parece, Everardo, que quanto mais fácil a situação vai ficando, a Suiane, ó, quanto mais fácil a situação vai ficando, parece que mais problema a gente tem, emocional, mental, né? Eu vi um estudo de que as crianças, elas nunca tiveram tanta ansiedade, elas nunca tiveram tanta dificuldade mental como agora com a era do celular, né? É uma facilidade que traz para aprender, mas parece que quanto mais fácil a coisa vai se tornando, mais fraco também a gente vai ficando. Parece que a dificuldade ela fortalece o ser humano. O ser humano vai ficando fácil. Inclusive, houve um estudo em que a memória nunca foi tão fraca. As pessoas nunca tiveram a memória tão fraca para guardar coisa. Eu lembro que meu avô na Ceasa, ele não precisava de calculadora, não. Ele calculava tudo na hora. O pessoal ficava assim admirado, porque ele tinha pouco estudo, mas ele calculava na hora. As pessoas pegavam a calculadora, ele já tinha calculado na cabeça. Hoje em dia a gente não lembra nem o número da esposa. Para quê? Se tem um celular lá, né, amor? Eu sei que termina com 13, 73, alguma coisa assim. É porque trocou agora, é novo, né, amor? Não, tô brincando. Tô brincando. Mas aí, a gente não precisa mais gravar nada, porque o celular grava tudo, né? E aí a gente vai perdendo a nossa capacidade, irmãos. Então, nós temos que olhar para isso e, ao invés de reclamar de barriga cheia, vamos agradecer de barriga cheia, né? É como o irmão Paulo estava falando antes do culto começar, pastor, esse sotaque de São Paulino dele, né? Hoje a gente pode adorar a Deus aqui com os portões abertos. Vamos agradecer ao Senhor por isso, porque hoje tem igreja que não pode. Ainda hoje tem igreja que não pode. Então vamos agradecer, irmãos, né? É verdade. Mas amanhã ele quer mais. Amanhã ele quer 2h30, né? São dificuldades diferentes, né, Jean? São inimigos diferentes, né? O inimigo, ele sabe como nos atingir. Olha o Jean, rapaz, aniversariando hoje. Comentário desse, viu? Parabéns, Jean. Jean também é cultura, viu? Soiane. Eu tava brincando, viu, amor? Naquela... Tá, vou esquecer seu número também, viu? Eita, Deus. Amor, Tiago, o que acontece? Pastor Tiago, o que acontece? Se os crentes conseguissem perceber algo, que toda vez que é alcançado uma bênção, toda vez que você faz algo na vida de alguém, Deus, através da sua vida, faz algo na vida de alguém, alcançou uma graça, aconteceu algo de bom, dado por Deus, aí vem a luta. E se eles conseguissem olhar para o que aconteceu, que o inimigo não tarda, o inimigo não para, o inimigo não dorme, o inimigo não descansa, né? Ele está ali a todo minuto mesmo esperando só uma brecha. Aí você esquece tudo que aconteceu, aí se joga naquilo dali de ruim, aí você não tem a percepção de entender que é claro que o inimigo vem com alguma coisa para fazer você parar. Por quê? Porque você está fazendo algo para Cristo e Cristo está se manifestando na sua vida. Então, ele vai querer que você pare. Né? Quando você parar, você vai parar de vir para a igreja, você vai parar de orar. Vir para a igreja quer dizer, Senhor, que eu só tenho um Deus se eu vim para a igreja. Primeiro, a gente precisa se fortificar. Nem sempre nós temos o ânimo de pegar a Bíblia em casa, de ler em casa, de orar em casa. E ali nós vamos estar juntamente com os irmãos e ali vai ter uma mensagem para nós. Né? Por mais que eu não tenha força, tem alguém que está ali falando, eu vou escutar, eu posso ir. Né? Então, eu vou escutar, eu vou entregar algo a Deus, vou estar ali me fortalecendo se eu não puder, porque eu não estou bem. Mas eu vou estar ali escutando, eu vou estar ali me fortalecendo, eu vou estar no meio dos irmãos. Né? E o que eu ia falar, pastor, é que um dia desse eu vi uma mensagem, um estudo, que eu achei muito triste. É algo que pode ser comum, mas na hora que eu escutei aquilo dali, foi muito impactante para mim. Tinha um pastor na entrevista, aí um repórter que não é crente, né, que não é cristão, ele perguntou assim: se o seu Jesus, pastor,
viesse hoje, nem recebe, né, o pastor Jesus, né? É seu Jesus. Se seu Jesus viesse hoje, pastor, como é que você acha que ele ia ser recebido pela igreja? Aí o pastor, com um olhar triste, ele falou, ele seria crucificado de novo por muitos pastores, por muita ovelha, pela própria igreja. E pastor, aquilo ali doeu. Doeu, porque é como se não tivesse nada sendo dito. É como se sentasse aqui na cadeira, aí acabou, agora eu vou para casa, esqueci tudo. É como se eu não tivesse escutado nada. E esse pastor está sentindo isso, lá no Rio de Janeiro. Como, às vezes, a gente sente aqui perto também. Parece que as ovelhas não estão escutando nada. Né? Parece que as ovelhas não estão entendendo o que está sendo dito. Dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Né? Então, é a questão mesmo de querer o Senhor, de estar ali sacrificando e entender as lutas que está passando. Porque você escutar isso de um pastor e você sentir que ele não está falando uma mentira, é doloroso, pastor Tiago. Porque ele quis falar isso, pastor, sobre os pastores que estão vendendo a palavra. Pastores que andam de jatinho para ir para suas congregações, mas não vão em uma favela, não vão em lugares precários, que onde não chega nem água, nem comida, mas estão nos seus jatinhos. Então, ele falou desses pastores, né, que são corruptos em vender a palavra, só vai se tiver 1.000 pessoas, 10.000 pessoas para escutar. Ah, não tem um tanto de pessoas, certo? Não, porra, eu não vou. Sabe? Então, infelizmente existe isso, e a luta vai ser até o último respirar mesmo. É a gente olhar e se fortalecer. Não é se enfraquecer, não, porque se tem um povo no meio de um povo, ele vem buscar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E esses serão os mais cobrados, né? Samara, depois a gente encerrar aqui. Assim também como tem pastores que não são recebidos, né? Ovelhas que não querem ser recebidas. No caso da minha mãe, né? Lá do interior, na Palmácia. Lá a comunidade ela carece, né? Eles até dizem, não, pode vir, nós lhe recebemos, mas diante da dificuldade do acesso até chegar lá, porque a comunidade mais próxima de lá, andando 2 horas. E aí o pessoal não quer ir. Quando chega lá, encontra 20 pessoas. E tem local que não dá para ir de veículo, né, Samara? Tem que ser andando mesmo, né? E também quem quer pegar o seu carro e botar para subir a serra no meio do mato, o pessoal também não quer, porque na primeira viagem vai, na segunda o carro quebra, não aguenta. Aí o pessoal não vai. Aí diz assim, não, eles vêm aqui uma vez, a minha tia, não, eles vêm aqui uma vez, na segunda, na terceira eles não voltam mais. Por quê? Por causa da dificuldade que é de chegar até aqui. Mas eles chegando aqui, a gente recebe. Aí a minha mãe faz o quê? Minha mãe pega os meninos dela tudinho, os filhos, os netos, bota no jumento, 3 meninos em cada jumento e lá. O jumento com os meninos na frente e ela atrás, tangendo o jumento até chegar lá. Meu padrasto, né? Ele, essa mulher, ela tem alguma coisa lá, alguma coisa que está chamando a atenção dela lá. É bem um pastor de lá. Eu vou também. Se converteu. Olha aí, rapaz. Eu vou lá também para ver o que é que tem, o que é que ela está encontrando de tão bom lá. Encontrou Jesus. Se desviou de novo, mas já ele volta também de novo. E aí a minha mãe vai com o menino e é recebida. Então, tipo, ela disse, eles não vêm, então eu vou. É a mesma dificuldade, né? de um dia e do outro ir, entendeu? Então ela foi. Glória a Deus. É isso aí. Não é, irmãos, a gente negar as dificuldades que nós temos hoje. É a gente comparar com pessoas que tiveram mais dificuldade do que nós e conseguiram, e entender que nós também vamos conseguir. E vamos agradecer a Deus pelo que Ele já nos deu de facilidade. E usar isso para nos fortalecermos mais no Senhor. Né? Então, não é negando que hoje nós temos dificuldade para seguir a Cristo, sempre vamos ter. Mas, irmãos,
não se compara. Então vamos agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa liberdade religiosa. Obrigado porque eu tenho uma Bíblia para mim. Eu tenho uma Bíblia na mesa, eu tenho uma Bíblia na estante, eu tenho uma Bíblia no carro. Antigamente não se tinha essa facilidade. Era uma Bíblia para a igreja toda, né? Então, vamos agradecer e vamos aproveitar, irmãos. Isso aí, como o Gilson falou, né? Vamos usar isso para nos fortalecermos mais e mais e não para nos enfraquecermos. Nós temos que usar isso como gratidão ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor me deu e eu vou usar isso para te servir mais e mais. Amém? Irmã Raimunda, irmão Fábio, vocês não vão deixar eu terminar hoje não, né? Cadê o microfone? Cadê? Só para... Eu não estou nem ouvindo, irmã Raimunda. Só estou vendo você fazendo assim, ó. É como o pastor falou, a gente não pode só ver o lado negativo, porque Deus ele trabalha de uma tal forma que você nem imagina. A minha avó, ela era muito idólatra. Antigamente, os quadros na parede, né? Só os quadros, e ela adoeceu. Aí o pastor, cheio de autoridade de Deus mesmo, foi lá, aí disse assim, olha, Deus está mandando te dizer que o demônio está tudo de trás desses quadros aí. Aí e se tu não tirar, tu vai morrer. Aí Deus começou a trabalhar no coração dela, a quebrantar o coração dela. E ela pode tirar isso aí, eu quero aceitar o Jesus hoje. E pode tirar isso aqui tudo das minhas paredes, porque aí ela se batizou e hoje ela é evangélica. Quer dizer, olha a autoridade que aquele homem de Deus teve, né? Então, ainda tem profeta nessa terra ainda. Glória a Deus. Amém. Vamos olhar só para o lado negativo não, né, Raimundo? Vamos olhar para o que Deus ainda mantém nos dias de hoje, né? Glória a Deus. Irmão Fábio, para a gente encerrar aqui. Senão não tem almoço hoje. Pastor, eu acredito assim que a gente não é político, né, que vai mudar, né, o mundo, né? Muito bem. A igreja foi feita, né, para mudar, né? Porque glória a Deus. Se a gente for depender, né, de político, né, estamos ferrados, né? A palavra, né, certa. Foi como um dia eu estava evangelizando ali, né? Eu vi seu vídeo, viu? Ali é cheio, né? Falei, né? Ali é cheio ali, de político ali, né? Que fica ali, rodinha ali, né? Mas tudo, né, corrupto, né? Ali onde eu moro tem muitos, né? Aí eu acredito, né, que se a gente for depender deles, né, não vai dar certo. A gente, como igreja, nós temos que fazer a nossa parte, né? Glória a Deus. Porque a gente que fomos chamados para mudar, ajudar, né, o próximo, ajudar a comunidade, né? Somos nós. Glória a Deus. Salva de palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Irmão Fábio é um dos que vem de longe, né, irmão Fábio? Vem lá da Pacatuba. Jereissati 2, né? E aí vem na cargueira, às vezes vem na bicicleta, mas vem adorar o Senhor e às vezes vem servir também na casa do Senhor, como muitos estão servindo, né? Então, irmãos, uma das lições que a gente tira realmente é essa, de que às vezes a gente reclama, estando bem, Deus melhorando a nossa situação, às vezes a gente só olha para a dificuldade, como a irmã Raimunda falou, temos que olhar também para o que Deus tem feito, para as fortalezas que Deus tem nos dado, a oportunidade de congregar, de ler a palavra, de servir ao Senhor, e vamos aproveitar isso mais e mais. Uma outra lição, rapidamente para a gente concluir, é que a igreja, irmãos, a edificação da igreja, ela não depende das portas que o homem pode abrir. Essa é outra lição que eu aprendo com a igreja de Éfeso. A edificação da igreja não depende das portas que o ser humano abre. Não que a gente vai rejeitar as portas que um político abre para nós. Né? Como a gente pedia um palanque. E é bom quando uma prefeitura nos ajuda, é bom. O que a gente não pode é depender disso para ser igreja. Nós não podemos depender do apoio dos poderosos, dos que têm algum cargo, para sermos igreja, como o Fábio acabou de falar. Né? Combinou muito bem com o que eu estava pensando. E, infelizmente, algumas igrejas estão fazendo isso. Por exemplo, tem igrejas que estão colocando a sua confiança nas celebridades. Tem igreja fazendo isso. Por exemplo, se a nossa igreja tiver celebridades, os jovens vão vir. Os jovens vão vir. Se tiver um cantor que se converteu, né? Antigamente, cantores de forró se convertiam e iam para uma igreja. O que acontecia naquela igreja? Lotava.
Hoje em dia voltam para o mundo, exatamente isso. Porque pode até ser, irmãos, que uma celebridade vindo para uma igreja, algumas pessoas vão para lá. Mas a pergunta é, elas vão por causa de Cristo ou elas vão por causa da celebridade? Na entrada era? Meu Deus do céu. Não sei quantos escutaram, mas a Sonomito falou de uma igreja que tem até um documentário sobre ela, no qual uma das estratégias dela era colocar pessoas famosas na entrada. Porque aí o jovem vai ver quem primeiro? Rapaz, essa igreja aqui, olha quem que está aqui, rapaz, fulano, cicrano. Mas aí, irmão, quando a celebridade sai da igreja, a pessoa fica? Quem veio por causa da celebridade vai ficar por causa de Cristo? Não vai, vai sair também. Ainda vai sair escandalizada, vai sair magoada, vai sair desacreditada totalmente do evangelho, né? Mas tem igrejas assim hoje, querendo atrair celebridades, colocando lá, né, em destaque. Já outras pessoas estão dependendo do apoio de políticos, dependem do apoio de pessoas políticas. E, claro, irmãos, que nós precisamos honrar as nossas autoridades, mas nós não podemos depender delas. Antigamente existia até um questionamento, não sei quantos lembram, na minha época, né, de jovem, uma das questões que se discutia era, um crente pode se candidatar a um cargo político? Isso era um assunto quente. Muitos eram contra. Hoje em dia, as grandes denominações veem isso como uma ambição. Na nossa igreja tem que ter. Irmãos, pode ter. Eu creio que se for a vocação de um crente, ele pode ser um político. Mas às vezes vira uma ambição. A denominação tem que eleger os deputados tal. A denominação tem que eleger fulano de tal. Por quê? Porque se não tiver o apoio político, a igreja não vai para frente. Se não tiver o apoio político, a igreja não prevalece. Inclusive, a irmã Sunamita falou sobre esse documentário, e eu assisti, sobre uma igreja muito poderosa, muito grande no mundo. E aí, ela fez exatamente isso. Ela usou como estratégia o apoio de celebridades. Justin Bieber era dessa igreja, por aí você tira, né? E também o apoio da política, o apoio da mídia. Irmãos, o que é isso? Eu não creio no poder de Jesus para edificar a sua igreja. Eu creio que a igreja precisa do apoio de fulano, o apoio de cicrano. Existe até uma ideia de que a igreja ela tem que conquistar 7 montes. Lembra disso, né? 7 montes. É o monte da família, é o monte da mídia, é o monte da economia, é o monte da política, é o monte... São 7 montes que a igreja na terra tem que conquistar por Jesus. Aí qual foi o resultado? Escândalos, pessoas magoadas, pessoas se sentindo usadas e até prisão de líderes nessa igreja. Porque ela perdeu o foco. Não são as portas que os homens abrem que sustenta a igreja. Ainda que Deus possa usar os homens para abençoar a sua igreja. Eu creio nisso. Deus pode, Deus usa. Mas nós não vamos depender disso, irmãos. Nós vamos depender das portas que Deus abre na igreja. São os corações que Deus abre pelo seu poder. São as conversões que Deus opera. É pela palavra, é pela autoridade de Cristo. Então, é justamente sobre essa autoridade que nós vamos falar no nosso próximo domingo. A autoridade de Cristo sobre a igreja. E aí fica como dever de casa você memorizar, na escola dominical, né? Então, tarefa para casa. Memorizar Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Memorizar Apocalipse, capítulo 2, verso de número 1. Amém? Já passamos um pouco do horário, não por culpa minha, né? Vamos ficar de pé. Vini. Só fazendo uma observação, né? Vocês estavam falando da prefeitura,
que não ajudou o pastor no tempo de fazer o culto, né? Mas ontem ajudou a gente com o ônibus. Exatamente, eu lembrei Então, disso ontem também. o luau, só foi possível fazer o luau por conta, né? Porque Deus tocou o Porque coração Deus, dessa justamente, pessoa. Deus tocou no coração dessa moça e ela ajudou a gente com o ônibus. Exatamente. Né? A gente não olha só pro lado ruim, também tem Exatamente. o lado bom. A gente conseguiu o Eu ônibus. falei só como introdução para a gente, Foi, né? pra Nem gente ver que realmente isso não é nada diante do que outras pessoas sofreram. Até porque nós temos sido abençoados, né? Sim. Pela e prefeitura outra também. observação, na verdade era que eu queria falar, que vocês estavam falando da dificuldade, né? Que os cristãos tinham na época, que nem se compara com hoje, né? A gente tem dificuldade, sim, mas comparado com levar uma pedrada, né? O que é a nossa dificuldade. E eu vi até isso como algo que Deus queria me falar. Porque hoje era para ter discipulado, mas as pessoas que vieram na quinta, né, que já teve aula do discipulado, não precisou ter aula hoje. E ontem, por muitas vezes, eu fiquei com raiva. Porque eu falava com os jovens e eu tinha a impressão que eu estava falando com a parede. Bem-vindo ao time, Vinícius. Aí eu tava com raiva, eu cheguei ontem em casa depois que teve o luau e a Paula, a gente conversou bastante, né? Das dificuldades que a Eita gente glória, teve. Deus falou hoje. Aí, né, hoje eu fiquei, as dificuldades de ontem, né? O que é essa dificuldade Glória a diante Deus. das dificuldades que os outros já sofreram? Glória a Deus, gente. Fico feliz por isso. E reforçando nessa questão que o Vinícius falou, realmente nós não temos do que reclamar em relação à prefeitura da nossa cidade. Pelo contrário, ela até apoia muito a gente, né? Eu citei aquele caso do início para mostrar que às vezes a gente acha que não está sendo apoiado, mas o que é isso comparado com o que aconteceu no passado, né? Pessoas têm nos ajudado muito aqui na obra de Deus, mas nós cremos que é Deus que toca o coração deles para nos ajudar, né? E seja fortalecido, Vinícius, você, meu irmão, minha irmã, líder de ministério. Não é fácil, né? Não é fácil, mas Deus, Ele nos dá forças para continuarmos e o galardão vem dele, a recompensa vem do Senhor. Amém? O Vinícius estava aqui confessando os pecados dele, Palão. Louvado seja Deus, né? Amém. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque diante de Ti tudo fica no seu devido lugar, Pai. Nós temos a perspectiva correta, nós temos a visão correta. Senhor, muitas vezes nós somos tentados mesmo, Senhor, a achar que está difícil demais servirmos ao Senhor, até sermos crentes. Senhor, mas diante da Tua palavra, quando nós vemos os exemplos dos profetas, de homens como Moisés, de homens como Paulo, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, tudo que eles passaram por nós, Pai, isso nos dá forças para continuarmos e até agradecermos, Pai, porque hoje nós não temos tantas dificuldades como eles passaram. Muito obrigado, Senhor. E parece que a tendência é ir ficando mais fácil em um sentido, mas ao mesmo tempo trazendo mais dificuldade em outro sentido. Precisamos estar atentos em relação a isso, confiando no Senhor, confiando na autoridade do Senhor, orando uns pelos outros e a cada dia, Pai, fazendo como Hebreus, capítulo 10, verso 25 nos diz: não deixemos de congregar. Pelo contrário, quanto mais o dia se aproxima, mais nós precisamos exortar uns aos outros. Precisamos animar uns aos outros mais e mais, Senhor. É na comunhão uns com os outros que nós vamos nos fortalecer. Muito obrigado. Ser com o restante deste dia e nos traz logo mais à noite, Pai, agradecendo ao Senhor por podermos Te adorar livremente. Orando também por aqueles que não podem, Pai, aqueles que estão em países onde o Evangelho ainda é perseguido, que o Senhor os fortaleça, Pai, nas cavernas onde eles estiverem, que neste momento eles sintam a presença e o fortalecimento do Senhor. Tudo isso eu peço e agradeço. Em nome de Cristo, que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos. Que Deus vos abençoe.